Olá, tudo bem com vocês? Voltei, trazendo aí mais um tema para a gente discutir aí na nossa prática de parasitologia, fazendo o link lá com o estudo da teoria de vocês, com a professora Ellen, né? De cara aí, alguém já consegue visualizar e dar um palpite para mim a respeito de qual parasita a gente vai estar estudando hoje? Que a gente consegue visualizar nessas lâminas. E aí, sim, sim, sim? Muito bem. Então, o assunto da aula de hoje é sobre a malária. Vamos aí comentar, né? Discorrer um pouco mais sobre essa doença que tem uma importância muito grande na saúde aí do nosso país, na saúde do nosso Brasil, porque é uma doença que mata pra caramba. Então, tem uma taxa de mortalidade que ela é bem assustadora e que nos preocupa, né? Enquanto profissionais de saúde, enquanto enfermeiros, enquanto educadores. Então, o objetivo da Parasito para vocês é justamente pegar essa teoria para vocês poderem aplicar este conhecimento lá na prática, para vocês serem enfermeiros que disseminam as boas informações, os bons conteúdos, para que dessa forma vocês consigam desenvolver práticas mais assertivas, tudo bem? Então, vamos lá, né? Eu vou abordar aqui com vocês os pontos principais, porque o conhecimento mesmo, aquele embasamento teórico, né? Vocês têm que estarem buscando ali nos livros, nos conteúdos, nas aulas teóricas. Lá mais para o finalzinho da aula, vou estar mostrando algumas lâminas para a gente estar discutindo. Então, vamos relembrar aí o que vocês já estudaram, né? Uma breve introdução. A malária, ela é uma doença infecciosa, né? Porém, uma doença infecciosa que ela não é contagiosa. Ela possui aí uma característica de doença que tem uma evolução crônica, com algumas fases de episódio agudo. Ou seja, ela é uma doença crônica, cronificada, né, ali naquele paciente, porém ela intercala aí alguns períodos de agudização, onde os sintomas eles são mais agressivos, tá? Então, por isso, episódios de agudização. Qual que é a região que mais predomina, né? Então, predomina aí em zonas que são tropicais e subtropicais. E a transmissão dessa doença, ela se dá aí, né, pelo mosquito que se chama Anopheles. Tudo bem até aqui? Anopheles, não se esqueçam. Essa doença, ela possui aí diversos sinônimos, tá? É importante vocês conhecerem essa visão geral, porque dependendo da região vai mudar o nome, tá? Então, tem alguns locais que fala de impaludismo, febre palustre, febre maligna e benigna, febre quartã, febre palúdica, maleita. Então, essas palavras são sinônimos da doença, tá? Algumas pessoas pronunciam como Anopheles ou Anopheles, tá? Mas a escrita é dessa forma com um PH, tá certo? Então, tá aqui um esqueminha aí, um mapa mental, para vocês terem uma visão geral aqui. A gente tem o nosso vetor, né? Que é aí o Anopheles, que vem aí como um gênero, né? Ou seja, a gente sabe que essa doença, ela possui aí várias espécies, então por isso que ela é uma doença agressiva. Então eu tenho o Anopheles aqui, o mosquito, né, como vetor, e como reservatório temos nós, né, os seres humanos, os mamíferos. Então, os doentes ou portadores que são assintomáticos, ou seja, assintomático é aquele que não apresenta sintoma. Ele é portador da doença, porém não tem sintomas aparentes, ele é assintomático. Então, essa pessoa, ela se expõe, né, na sua vida, no seu dia a dia, e acaba replicando
multiplicando, proliferando, disseminando aí novas infecções. Por isso que é uma doença que é perigosa, porque ela tem muitos casos que são assintomáticos. Então, sendo assintomático, a gente não tem como adivinhar que aquela pessoa está infectada, tá? Então, esse é o ciclo básico aí do processo da doença. A taxonomia, né, ou seja, a classificação, né, filo, apicomplexa, família do Plasmodidae e o gênero Plasmodium. Então, o gênero Plasmodium subdivide aí em vários gêneros a doença. Há quase 100 espécies, tá, gente, de Plasmodium, como eu falei para vocês, são gêneros. 22 parasitam macacos e 50 aves e répteis, tá? Então, como eu já comentei com vocês no primeiro slide, essa doença ela é transmitida pelo mosquito do gênero Anopheles, tudo bem? Então, aqui só um quadrinho para vocês verem o quanto grandiosa é a espécie, por isso que é uma doença que ela é grave, tá? Então, tem diferentes espécies aí do Plasmodium com seus hospedeiros e localização geográfica específica, tá bom? Então, não vou estar citando muito aqui com vocês, não, só para título de conhecimento. O vetor, né, é o mosquito, a gente já falou sobre isso, que é um gênero aí chamado Anopheles, e vem da fêmea, ou seja, é uma fêmea que tem uma característica hematofaga, ou seja, quando eu tenho uma fêmea que é hematofaga, é um mosquito que ele se alimenta do sangue, e é nesse momento que ele vem se alimentar em nós, seres humanos, que a gente acaba se infectando pela doença, tá? Então, o vetor é o mosquito, certo? Olha ele aqui, e o hospedeiro é o homem. A fonte são os doentes, né? Pessoas que já estão aí com a doença, ou portadores assintomáticos, que são aqueles que não apresentam sintomatologia. Então, é mais difícil da gente definir o diagnóstico, porém é mais fácil dele infectar pessoas, porque ele está assintomático. Então, só pegando um link aí na Covid-19, quando fala, né, que uma pessoa é assintomática, só para vocês entenderem um pouco mais, é aquela pessoa que não apresenta sintoma. Então, da mesma forma, a gente tem também pessoas assintomáticas no processo dessa patologia, tá? A etiologia da doença é um protozoário, já sabemos, né? Do gênero aí Plasmodium, mais de 100 espécies existentes. Então, aqui são as principais, são várias, tá? Então, tem aí o Plasmodium falciparum, vivax, malária ou ovale. Eu vou explicar para vocês quais são os mais importantes, que a gente tem que ter uma atenção maior, tá? São esses daqui que estão em vermelho. Então, o Plasmodium falciparum é uma característica de doença mais grave e mais frequente. O Vivax também, no Brasil, bastante presente. O malária também. Esse ovale também aqui, ele é importante, só que são em regiões lá da África, tá? Não é tão comum aqui na região do nosso país. O que eu quero que vocês tenham atenção? A importância da gente conhecer as características, porque quando a gente visualiza na lâmina, a gente consegue diferenciar uma espécie da outra, um gênero do outro, tá? Porque vão ter algumas espécies que vão possuir 2 núcleos, 3, 4, um exemplo, né? Vai ter alguma espécie que vai ter uma característica mais ovoide, outra uma característica mais esferoide. Então, se atentem, tá? Aqui na prática, para essa questão da visualização das características dessas lâminas, tudo bem? A epidemiologia, né? Já falei um pouquinho lá no início. Mais de 100 países possuem a malária endêmica, por isso que é uma doença grave. 300 a 500 milhões de casos por ano, é um número altíssimo. 90% das mortes é causada aí pela malária e em crianças menores de 5 anos. Olha aí que judiação, né, gente? É um número altíssimo. E outro fato importante é que quando ela não mata,
esse paciente, esse portador, ele pode evoluir com sequelas que são importantes. Então, tem algumas complicações clínicas que são severas, que são graves. Isso inclui problemas cognitivos, distúrbios de comportamento, problemas de visão, de audição, de fala, epilepsia. Então, vamos nos atentar, vamos ser educadores a respeito da prevenção e da promoção aí dessa doença, tá? Aqui, a título de conhecimento, a distribuição da malária no Brasil, tá? Lá em 2008, 99,5% dos casos estava ali mais instalado na região da Amazônia Legal, tá? Hoje eu não procurei nenhum dado de como que está essa situação no Brasil, mas isso aqui já é um dado que chama bastante atenção. Então, vamos aqui falar um pouquinho, né, desse vetor. No Brasil, né, o Anopheles darlingi, o Anopheles aquasalis, o Anopheles albitarsis, o Anopheles cruz e o bellator. É uma aula de inglês, é uma loucura isso aqui. A postura dos ovos. Então, qual que é o ciclo, né, de regiões aí que acometem? Pode ser em locais de rios, lagoas, represas, açudes. E a forma evolutiva aí desse vetor é a seguinte, eu vou mostrar numa imagem. Eu tenho um ovo, que ele evolui para uma larva, em seguida para uma pupa, até se tornar um inseto, tá? Tem uma diferença aí de gênero feminino para masculino. O macho, ele se alimenta aí de água e de algum tipo de seiva vegetal. Já a fêmea não, a fêmea é a principal, né? Já falei para vocês lá no início, a fêmea ela é hematofágica, ou seja, hematofágica é quem se alimenta de sangue, é onde acontece o processo aí da contaminação, tá? E costuma ter aí um comportamento crepuscular, ou seja, ali no finalzinho do dia. Então, aqui um Anopheles de darlingi, só para vocês verem. Vão se atentando que dependendo do gênero, da espécie, da região do Brasil, esse inseto ele muda de estrutura, ele muda de característica, então por isso que é importante o processo da visualização, tá? Então, acabei de falar para vocês do ciclo de vida do vetor, então é dessa forma que ele se transforma até chegar ao adulto. Eu tenho ovos que se transformam em larvas, que em seguida em pupa, até se tornar aí um vetor adulto, tá? E aqui tem as características de quantos ovos são, onde eles costumam ficar isolados, tá? Qual que é a quantidade de dias para ele se tornar aí um vetor adulto, ok? Então, esse aqui é um mosquito do gênero Anopheles. Olha aqui o tanto que é característico. Ele possui manchas nas asas, ele possui o palpos aqui na região da anteninha, tá? Então, esse aqui é um mosquito bem característico, tá? Dos Anopheles. Essas manchas nas asas aqui já entregam total. Então, aqui eu trouxe algumas doenças para vocês diferenciarem aí a estrutura aí desse vetor. Então, aqui é na malária, o Anopheles darlingi, aqui é a dengue, o Aedes aegypti, e aqui é na filariose, né, um Culex pipiens. Olha a diferença, tem muita diferença. Então, pessoas que estudam, né, quando aparecem algum tipo de doença que está cometendo uma população maior, a gente começa a estudar, a pesquisar pela característica desse vetor. Até a posição do pouso, gente, ela tem diferença para a gente também, ó. Aqui um pouso mais superior, aqui mais mediano, aqui as perninhas também estão um pouquinho mais elevadas. Então, é bem característico. Olha aqui, o fundo aqui na região mais inferior, tanto que ela está elevada. Então, isso é importante, tá bom? Então, tá aqui o ciclo da doença. Vocês já viram isso aqui na aula teórica, tá? Eu não vou reforçar com vocês, porque ele é um pouquinho longo, né? Senão a gente vai prolongar muito na aula. Se alguém tiver dificuldade, vocês podem me mandar mensagem. Então, aqui tem um ciclo todinho de todos os gêneros até contaminar um humano, né? Através aí desse repasse sanguíneo. Então, eu quero que vocês entendam
dessa forma, que a gente tem ali um Anopheles, né? Inicialmente, que ele faz aí um repasto sanguíneo e nesse repasto ele acaba ingerindo aí gametócitos, onde esses gametócitos eles vão ali migrar lá para a região do intestino desse vetor, tá? Quando ele chega lá nessa região, eles vão se diferenciar aí em gametas extracelulares, ou seja, no indivíduo que ele é de gênero feminino, vai se transformar no macrogameta e no masculino no microgameta, tudo bem? Essa transformação vai acabar aí se fecundando, originando o zigoto, onde esse zigoto vai se transformar aí num oocineto, tá? Com essa transformação, ele vai acabar migrando lá para a camada do epitélio intestinal. O oocineto, ele se transforma num oocisto, então já está se transformando ali num cisto, que vai desenvolver uma estrutura chamada esporozoítos, tá? O esporozoítos vai migrar até a glândula salivar, lá do nosso vetor, que é o Anopheles, e o Anopheles, durante o repasse sanguíneo, vai infectar o humano com o esporozoítos. Ou seja, se o esporozoíto migrou até a glândula do Anopheles, com certeza, quando ela for ali se alimentar no indivíduo que é humano, já vai iniciar aí o processo de infecção, vai infectar aquele indivíduo, tá? Esse esporozoíto na circulação sanguínea do ser humano, ele vai migrar ali diretamente para a região do fígado, tá? E vão se alojar lá na região dos nossos hepatócitos, ou seja, que são as nossas células do fígado, tudo bem? Então, o hepatócito, esporozoíta, evolui aí para trofozoíto jovem, e que vão se reproduzir de forma assexual, dando origem aí para os esquizontes, tá? Esses esquizontes, eles acabam se diferenciando em merozoítos, que irão invadir os nossos eritrócitos. Então, aí começa a gravidade, os sinais e sintomas da doença, tá? Então, vai acabar aí se reproduzindo lá dentro dos nossos eritrócitos, dando origem aí novamente aos gametócitos e reinicia esse ciclo novamente. É um pouquinho confuso, por isso que eu gostaria que vocês com calma pausassem, buscassem e após tirassem as dúvidas comigo. Então, aqui estão os aspectos morfológicos, só para vocês visualizarem a diferença aí desse plasmóide vivax, plasmóide malariário, falciparum. Observam que trofozoíto, esquizontes e gametócitos, eles têm diferenças aí de características, né, estruturais. Não precisa se apegar muito, eu quero que vocês realmente entendam que eles se diferem por questão de núcleo, né, de cromatina, de coloração, né, um é mais ovoide, outro é mais esferoide, um tem mais núcleo, outro tem menos, mais ou menos nesses aspectos aí. Então, bora lá. A fisiopatogenia dessa doença, as formas graves, né? Lá nas áreas endêmicas, costumam aí infectar crianças entre 3 meses a 5 anos, mulheres gestantes, visitantes que estão ali na região, que não conhecem, que não se previnem, né? Evolui aí com quadro de parasitemia intensa nos eritrócitos, ou seja, aumento dos parasitas na região dos nossos eritrócitos. Olha aqui, a imagem está bem clara. Então, ocorre aí uma destruição, né, evoluindo com quadro de anemia grave. Tem um sequestro eritrocitário, ou seja, sequestra o maior número de eritrócito possível. E vai havendo aí um depósito de imunocomplexos. As manifestações clínicas, elas podem se diferir aí, né, dependendo do grau da doença. Então, eu tenho infecções que são assintomáticas, ou seja, são infecções que aquele indivíduo ele não demonstra sintomas. Eu tenho infecções que podem ser oligossintomáticas. Oligossintomáticas são aqueles indivíduos que apresentam sintomas mínimos, bem pequenininhos, não chega nem a ser a leve, é quase nada, mas tem ali algum sintoma, então é oligossintomático.
Eu tenho uma manifestação clínica que ela pode ser sintomática e leve, ou seja, aquele indivíduo ele já está apresentando algum tipo de sintoma, porém é leve, e a forma grave, né, que já vem classificando aí como a falciparum. Tem sintomas que são prodrômicos, né, que são o quê? Náuseas, astenia, o vômito, a anorexia, a fadiga, tá? E durante o período da infecção, esse indivíduo, ele vai sentir muita mialgia, que é dor muscular, muito cansaço, mal-estar, ataque paroxístico, né? Ou seja, a evolução da doença de forma repentina, ou talvez uma remissão, que é o controle. Então, eu tenho aí essas duas formas, né? Ou vai ser um ataque que ele vai ser mais rápido, mais evolutivo, ou vai ser uma remissão, que é ter ali o controle da doença, tá bom? Então, tem o acesso malárico, que é um ciclo que ele ocorre aí entre 48 e 72 horas. São estágios, tá? Que acontece. Eu não vou citá-los, porque eu creio que vocês já tenham estudado isso lá na teoria. Eu só trouxe para reforçar, né? E aqui mais alguns sintomas que são aí importantes, tudo bem? Complicações que são importantes, que a literatura traz, é a malária cerebral e a insuficiência renal, tá? Quando a gente fala da malária cerebral, é um tipo de complicação que ela tem um início podendo ser súbito ou de forma gradual. Então, a gente consegue visualizar aí nessas duas situações, tá? Vai evoluir com cefaleia, com torpor, com coma, com quadro de confusão, tudo bem? Na coleta ali do seu LCR, que é o líquido céfalo-raquidiano, que é coletado para poder avaliar as substâncias, observa-se ali um aumento de células, um aumento de proteína nesse líquido, tá? E pessoas que evoluem com essa complicação têm uma mortalidade aí de 20 a 50%. É alto, né? E a insuficiência renal também tem suas complicações. Tem complicação intestinal, tem complicação pulmonar, hepática, na coagulação. Então, quando eu falo para vocês que é uma doença grave, realmente é, tá, gente? Aqui também, mais algumas complicações para vocês terem ciência, tá? De que elas existem. E quais são os desafios hoje, né, a respeito aí dessa doença, desse controle? A malária na criança, né? A malária na gravidez, o que pode trazer aí de tão grave? Um aborto, a morte aí desse neonato, né? Ou evoluir com parto prematuro, ou podendo evoluir com a transmissão no momento do parto. A malária crônica, geralmente aí é do gênero Vivax ou Malari, né? Pode ocorrer de desafio, um tratamento que ele foi inadequado, né? Existem aí também desafios na malária mista, em pacientes que é portador de HIV e evolui com malária. Então, tem muita coisa, tem muitos desafios, tudo bem? Então, a fisiopatologia a gente já viu, né, que a importância é porque ocorre aí um sequestro desses eritrócitos. Olha aqui, ó, tá sequestrando os eritrócitos ali da nossa corrente sanguínea, né? Isso tem como característica uma protuberância na superfície do eritrócito. Olha aqui, é bem visível nessa imagem. Isso aqui é chamado de rosetas, tá? E dessa forma, esse paciente evolui com uma obstrução capilar. Então, se eu obstruo esse capilar, esse paciente vai evoluir com uma isquemia grave, com edema desses tecidos. Então, uma coisa vai levando a outra, tá bom? Aqui é a malária cerebral, a gente já comentou, eu trouxe só para vocês visualizarem, tá? O tratamento, aqui são tratamentos medicamentosos, só para vocês irem se familiarizando com os nomes. Eu trouxe também a título de curiosidade, de entendimento, porque eu quero que vocês saiam dessa disciplina já com uma visão lá da assistência, tá? Porque geralmente o enfermeiro lá da UBS, da Unidade Básica de Saúde, ele vai lidar muito com essas situações, tudo bem? Então, aqui é um slide que traz para a gente a decisão de como tratar o paciente com malária, tá? Então, antes do médico ali definir o seu tratamento, essa entrevista com esse paciente, até chegar lá naquele resultado final,
ela tem que ser precedida aí de muitas informações, de muitos aspectos, porque tudo vai fazer diferença. Então, eu tenho que ter atenção na espécie do plasmódio que infectou aquela pessoa, qual que é a idade do paciente, qual que é a história da exposição, quais são as condições associadas, se aquele indivíduo possui algum problema de saúde que já é crônico, se ela está gestante, se é uma criança, tá? E ter um entendimento ali de que fase da doença aquela pessoa está, qual que é a gravidade. Em se falando de prevenção e controle, tem algumas estratégias que são importantes, tá? Serem realizadas, serem adotadas. Então, fazer um diagnóstico imediato, um diagnóstico precoce, isso vai ajudar bastante. Planejar ali a execução ali das medidas antivetoriais. Então, vamos planejar para poder executar em seguida. O enfermeiro ele tem uma função no planejamento que ela é muito importante, tá? Então, detectar ali epidemias e fazer ali uma espécie de avaliação contínua da situação do Brasil, tudo bem? A vacina, ela ainda não existe, tá? Como uma vacina eficaz, disponível. Existem vários estudos que estão ainda em desenvolvimento, tá? Por que ela não existe? Porque possui grandes desafios, né? É um parasita aí que tem uma alta complexidade, tudo bem? Tem necessidade de adjuvantes que são potentes, então é algo que ainda está sendo desenvolvido. A profilaxia, ou seja, o cuidado, a prevenção, a gente tem como fazer essa profilaxia tanto de forma individual quanto de forma coletiva, tá? Então, Nara, de forma individual, o que eu posso fazer para evitar este contágio? Então, evitar aí a aproximação às áreas de risco, após o entardecer, né, ali a região do crepúsculo, e logo ao amanhecer do dia, usar repelentes, dormir com mosquiteiro se for uma região endêmica, tá? Colocar telas na janela, nas portas. Existem aí também quimioprofiláticos, que são profilaxias que em locais que são endêmicos tem uma indicação de uso profilático, e de forma coletiva é realmente fazer o controle. Reduzir aí a incidência da doença em determinadas áreas. De que forma? Trabalhar com medidas de combate ao vetor. Você, enfermeiro lá daquela UBS, você deve fazer esse tipo de atividade, esse tipo de ação, de promoção, tá? Medidas de combate a larvas, medidas de saneamento básico e tratamento dos doentes, tá? Então, chegando aqui já ao final, essas são as duas lâminas que eu quero aproximar ao máximo aí de vocês. Essas daqui são as lâminas que a gente tem disponível lá no nosso laboratório. Então, aqui nesta primeira, eu tenho realmente aqui uma peça bucal, tá, gente? Do mosquito, aqui é um Anopheles. Olha que perfeição, a gente consegue visualizar perfeitamente. Então, isso aqui é uma peça bucal do mosquito Anopheles, tudo bem? E a gente também tem outra lâmina, que é uma extensão sanguínea. Aqui são hemácias, e a gente consegue ver que esse parasita, ele invadiu aí a região do meu eritrócito, tá? E infectou com o plasmódio, tudo bem? Então, essas duas imagens são o que a gente tem disponível hoje no laboratório, tá? Aqui são outras lâminas que eu trouxe ali da internet. Aqui eu quis colocar a malária, a doença de Chagas e a leishmaniose, que são as três que a gente já estudou até aqui. Justamente para vocês verem as diferenças, as características, o tanto que muda, né, de um parasita para o outro, certo? Então, se atentem aí a isso, tudo bem? Aqui são mais algumas lâminas, né, eles invadindo aí as nossas hemácias, os nossos eritrócitos, tá? Então, é essa visão aí que vocês têm que se apegar. Aqui são as formas sanguíneas também dentro da hemácia. Tem aqui o trofozoíta jovem, maduro. Aqui ele já é um esquizonte e aqui um gametócito. Tem diferença também de acordo com a espécie. Então, vai mudar aí na visualização dessa lâmina lá no microscópio, tá bom?
E é isso. Então, a gente finaliza aqui mais um estudo aí importante para carreira acadêmica e de enfermagem de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.